Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo. Eu quero trazer uma reflexão hoje com esse vídeo a respeito do que tem acontecido no nosso país, no nosso meio, e muitas vezes temos fechado os olhos e estamos virando uma nação que clama novamente por Barrabás e não por Cristo. Então, vamos ler o texto introdutório para darmos início. Está lá em João 18:40, onde vai dizer: E o povo clamava outra vez, dizendo: Não este, mas Barrabás. E Barrabás era salteador. Então, esse foi o texto, né? Lido. Vamos orar para darmos início. Senhor meu Deus, essa foi a tua palavra lida, Senhor, que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Senhor possa nos trazer, Senhor, a luz, entendimento a respeito dela. Senhor, também transforma corações nesse momento, para que a tua palavra faça morada, Senhor, para que cada um possa deixar a palavra o modificar de acordo com as tuas necessidades e a tua vontade, Senhor. Então, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei aqui, estamos vivendo dias em que essa história bíblica, ela se repete. Ela tem se repetido, sim, diante dos nossos olhos. Pilatos, ele apresenta ao povo duas opções: Jesus, o Filho de Deus, ou Barrabás, que era um criminoso conhecido. E o povo gritava: solta Barrabás. E hoje não vemos diferença nisso. Em nosso tempo, o povo também tem escolhido os Barrabás da vida moderna, traficantes exaltados, criminosos defendidos, políticos corruptos e idolatrados, e a verdade sendo zombada. Estamos nos tornando uma geração que troca o justo pelo injusto, o santo pelo profano e o filho de Deus pelo assassino. O povo escolheu Barrabás e nós estamos escolhendo de novo. Barrabás, ele era um homicida, era rebelde e ladrão. Ele não representava justiça nem liberdade. Ele representava a violência e o pecado. Mesmo assim, o povo o preferiu no lugar de Cristo. E nós vemos isso lá em Lucas 23, verso 18 e 19. Nós vamos ver isso. Então, vamos ler. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual era lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Então, aqui nós vemos que o povo escolheu um homicida ao invés do próprio Cristo. O povo ele preferiu o homem violento, o homem errado, ao invés do justo. E hoje vemos, infelizmente, nas redes sociais, pessoas defendendo traficantes, se eles fossem heróis, justificando o pecado, apoiando a imoralidade, chamando o mal de bem e o bem de mal. E Isaías lá 5:20 vai mostrar isso, né? Vamos ler aqui Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Então, vemos aqui que ai daquele que fizer o que muitos têm feito. Então, estamos libertando Barrabás outra vez, quando nós fechamos os olhos para o pecado e abrimos a boca para justificar o injustificável, meus irmãos. Muitas vezes tenho visto e muitos têm tentado justificar o injustificável, o errado. E Jesus ele foi rejeitado e continua sendo. O próprio Pilatos, ele não viu culpa alguma em Jesus, mas mesmo assim o entregou ao povo. E nós vemos isso lá em João 19:6, que vai falar: Quando viram-no, pois,
Os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o, vós, e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Então aqui nem o próprio Pilatos viu crime em Cristo. E mesmo o mesmo acontece hoje. Cristo continua sendo rejeitado nas escolas, nas leis, nas famílias e até em muitas igrejas que preferem os aplausos do mundo à presença do Espírito Santo. E vemos lá em João 1,11 que veio para os que era seu e os seus não o receberam. E muitos têm feito da mesma forma. As coisas têm acontecido iguais. O próprio Cristo veio para os seus não os receberam e nós o estamos negando. Há quem use o nome de Deus ainda para justificar o pecado. Além de pecar, eles estão usando para justificar esse pecado. Pregadores se vendem, igrejas se corrompem, o povo se acomoda. E quantos hoje levantam as mãos no culto, mas no voto, no discurso e nas redes sociais, escolhem Barrabás em vez de Jesus? Sim, dentro das próprias igrejas, muitos têm escolhido Barrabás, porque muitos têm escolhido justificar os errados, justificar o erro. E o erro não tem justificativa. Se você negocia a verdade, que a verdade é Cristo, está lá em João 14,6, eu sou a verdade. Então, o pecado ele tem um preço alto, ele tem um preço gigantesco. O povo ele escolheu Barrabás e o resultado foi a crucificação de um justo. Toda vez que a sociedade escolhe o pecado, Cristo é crucificado de novo nos nossos valores e consciências. Lá em Hebreus 6:6, vamos dar uma olhada. Hebreus 6:6 vai falar que e caíram e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vemos aqui que aos que caíram, que sejam renovados para o arrependimento. Mas eles crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Porém, algumas traduções aqui que falam que aos que caíram é impossível que se arrependam. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado para não caírem. No Brasil, no nosso país, vemos famílias destruídas, jovens presos ou mortos, inocentes sofrendo, tudo fruto da escolha por Barrabás. Escolhas erradas produzem colheitas amargas. E Gálatas 6:7 vai nos falar que não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Então aqui nos deixa claro que tudo você ceifará e colherá, e a colheita é 10 vezes maior do que o plantio. Enquanto exaltamos o criminoso e zombamos da fé, o sangue inocente continua clamando na terra. Gênesis 4:10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, todas as vezes que crucificamos um inocente, que deixamos um inocente pagar, o sangue clama à terra, da terra ao Senhor. E essa chamada ao arrependimento ainda há esperança. Jesus, ele foi crucificado, sim, mas ele ressuscitou. E ele ainda chama todos ao arrependimento. Escolhe hoje a quem servirá. Josué 24:15. Ainda dá tempo de mudar o voto da sua alma. Ainda dá tempo de soltar o pecado e escolher a Jesus. Ainda dá tempo de o Brasil deixar de ser uma nação de Barrabás e voltar a ser uma nação de joelhos diante de Deus. Em 2 Coríntios 7:14, né,
Vai falar: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Vocês estão me entendendo aqui? O Senhor não só perdoará, mas sarará a tua terra. Então, que possamos entender que se clamarmos ao Senhor, nos humilharmos, orarmos e buscar a sua face, Ele vai converter os nossos caminhos. Eu tenho visto muitos achando que nosso país não tem jeito, que as coisas vão continuar dessa forma e não terá jeito. Mas o Senhor diz nesse vídeo para você que Ele sarará a sua terra. E hoje o Senhor está perguntando novamente: quem vocês querem que eu liberte? Jesus ou Barrabás? Fica o questionamento para cada um. E essa escolha não é política, ela é espiritual. O Brasil ele precisa decidir se continuará defendendo o crime, a corrupção, a imoralidade e o pecado, ou se ele vai voltar a defender a cruz e o sangue e a santidade. Enquanto o mundo grita, solta Barrabás, a igreja precisa gritar mais alto: queremos Jesus. Então, meus irmãos, que possamos gritar: queremos Jesus, para que assim possamos ser sarados, nossos caminhos possam ser renovados. Nesse pequeno vídeo, eu quis trazer essa pequena reflexão para cada um, para que cada um venha refletir sobre o que tem feito. Então, desde já, eu agradeço e peço aqueles, se fez sentido para você, deixa um like, se inscreva no canal, compartilha com alguém, pois você sabe de alguém que precisa escutar essa palavra hoje. Eu tenho certeza que você tem alguém aí nos seus contatos que precisa escutar essa palavra hoje. Então, desde já, eu agradeço em nome de Jesus. Amém.